Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. Creio que Deus tem falado de diversas maneiras, através dos cânticos, através das notícias do mundo gospel, da reflexão do dia. E continuaremos falando aqui da palavra de Deus. Os irmãos que têm suas Bíblias, que estão acompanhando, abram no Evangelho segundo São João, capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz as seguintes palavras. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o texto bíblico de hoje tem como tema Jesus Cristo, o poder que liberta. Vou fazer uma pergunta clássica. Quantas pessoas hoje não estão presas? Não é só prisão no sentido físico. Quantas pessoas hoje estão algemadas, prisioneiras, cativas, em várias circunstâncias de suas vidas, prisões que as impedem de enxergar as verdades. Tem um ditado popular que diz que mentira tem pernas curtas. Realmente. Mas tem pessoas que são lentas para enxergar a mentira. Demoram muito para compreender que estão envolvidas na mentira, que estão sendo escravizadas pela mentira. Dentro deste contexto de cativeiro, podemos aqui citar várias coisas, várias condições que deixam muitas pessoas cativas, como os vícios das drogas, do álcool, da pornografia, jogos de azar, viciados em remédios, sofrem ataques de pânico, possuem pensamentos negativos, mergulhadas num pensamento negativo, obsessivo. Como eu falei anteriormente, pessoas ansiosas, depressivas, pessoas que estão vivendo relacionamentos complicados em suas vidas, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, triângulos amorosos, mergulhados na prostituição, pessoas mergulhadas na amargura, no rancor, sua autoestima está lá para baixo. Então são situações, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que realmente tornam as pessoas cativas, escravas. As pessoas não vêem uma saída, não vêem uma luz no fim do túnel. Tem delas que se desesperam e chegam a atentar contra a própria vida, porque não vê mais uma saída.
E nesta pandemia nós temos observado, temos ouvido e visto várias notícias de pessoas que entram no desespero. Porque não vê saída, não vê uma luz brilhar no fim do túnel, não tem paz, acham que tudo acabou, é o fim. Alguém pode estar perguntando agora, mas pregador, diácono Carlos Sampaio, como eu posso encontrar a liberdade com essas algemas aqui que está me prendendo? Como eu posso encontrar o caminho da liberdade para que eu possa sair dessa situação triste em que eu vivo? Eu tenho uma resposta para você. Mas você precisa crer. No texto que eu li nesta tarde, o capítulo 8 de João, é um capítulo fantástico. Jesus nos revela, nos faz revelações gloriosas do seu ministério, da sua missão. É nesse mesmo texto, no início do capítulo, que ele se encontra com uma mulher também escravizada pela prostituição. Uma mulher que foi pega no seu próprio ato de adultério. E a lei dizia, naqueles dias, que fosse pega no ato de adultério, era para ser apedrejada até a morte. Mas a sociedade era muito injusta. Só trouxeram a mulher. Não trouxeram o homem. Era para trazer os dois. Mas só trouxeram a mulher. A mulher naqueles dias era muito discriminada. Era mal vista. Era vista como objeto. Objeto de troca. Mercadoria. E Jesus mudou este conceito da mente de muitos homens daqueles dias. Que a mulher não era para ser tratada dessa maneira. Mas aquela mulher vivia mergulhada no pecado. Era escrava da prostituição. Ela vivia da prostituição. Quando trouxeram para quererem pegar Jesus em contradição com relação à lei de Moisés, apresentaram aquela mulher dizendo que ela foi pega no próprio ato de adultério, e agora o que deveria ser feito com ela? A lei de Moisés os manda apedrejar, e tu o que dizes? Jesus, escrevendo no chão, inclinou-se um pouco pela lateral, levantou de sua inclinação, que ele estava cabisbaixo escrevendo, levantou um pouco a cabeça e disse para aqueles homens, aquelas mulheres, idosos, crianças, adolescentes, era uma grande multidão, instigado pelos religiosos, fariseus da época. E Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um por um foi saindo, porque fizeram um exame de consciência e viram que todos ali estavam em condição talvez pior do que aquela mulher diante de Deus. E eu nesta tarde não estou aqui para te condenar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui com o objetivo de abrir os seus olhos, para lhe mostrar que você é cativo, que você é escravo, que você está algemado, mas que você não está enxergando isto na sua vida. Você está vendo isso como algo normal, corriqueiro, que você não é o primeiro e nem vai ser o último. Fulano faz, qual o problema de eu fazer também? Fulano pratica, qual o problema que eu praticar também? Fulano usa droga, por que eu não posso usar também? Fulano usa o álcool, por que eu não posso usar também? Mas não é por aí. O pecado é quem separa o homem de Deus. E desde que o homem pecou, ele ficou destituído da glória de Deus, ele se tornou escravo do pecado e as suas sequelas presentes. Atormenta tanto o homem, tira tanto a paz do homem, que muitas deles
entra no desespero, não vê saída, não vê como sair, quer sair, mas não consegue sair. Às vezes vai para psicólogo, vai para psiquiatra. Anos e anos para o terapeuta e não consegue se libertar das sequelas que o pecado deixa. Não estou aqui de maneira nenhuma desmerecendo essas profissões, não. São importantes, fazem parte do processo da libertação de muitas pessoas, claro. Mas eu quero dizer aqui que o poder que liberta não é o poder da medicina, não é o poder da ciência, mas o poder que pode tirar você dessa escravidão é o poder que Jesus Cristo oferece nesta tarde a cada um de nós. O poder que vem através da sua palavra, através da verdade. Muitos estão mergulhados na mentira. Mas o grande problema é que essas pessoas estão mergulhadas na mentira, estão mergulhadas no erro, estão caminhando para a perdição, para um caminho sem volta, e simplesmente não admitem. Esta é a grande artimanha de Satanás. É colocar na mente dessas pessoas esse sentimento de não reconhecer, de não admitir que está escrava e que precisa ser liberta. Porque o nosso compromisso aqui, meus irmãos, é pregar o evangelho verdadeiro. Não é pregar o evangelho de meio termo. Um outro evangelho. Um evangelho que não é aquele que foi transmitido por Jesus e pelos apóstolos. Não. Nós, cristãos da Assembleia de Deus, temos compromisso com a verdade. E aqui não podemos esconder, não podemos ficar omisso diante de uma sociedade que se encontra mergulhada no pecado, mergulhada na lama. E muitos estão com seus pés mergulhados na lama e não estão conseguindo sair. É como se estivessem numa areia movediça. Quanto mais tentam sair, afundam muito mais nesta areia movediça. Mas Jesus, nesta tarde, através da sua palavra, Ele está com a mão estendida, oferecendo a cada um daqueles que ainda não encontraram a saída. Está oferecendo sua mão para que você pegue na mão dele. E a força e o poder que ele tem, certamente, com certeza, vai tirar você desse lamaçal, dessa areia movediça do pecado, da escravidão, que impede você ter paz, que impede você ter alegria, que impede você ter uma razão de viver. Admita, meu amigo, admita nesta tarde, reconheça que você tem um grave problema a ser superado. Você não pode mudar de vida. Você não pode ter salvação. Você não pode ter libertação se você não reconhecer essa sua condição. Os fariseus da época em que Jesus estava dialogando com ele lá no capítulo 8, também no capítulo 9, tem um diálogo do cego, Jesus curou, e dos fariseus. E no capítulo 7 também tem um diálogo de Jesus com os fariseus lá no templo, no capítulo 7. Quando Jesus clama que todos aqueles que tenham sede, venham a ele e bebam. Mas os fariseus, no capítulo 8, não reconheciam que precisavam também de se libertar. Eram religiosos que pensavam que estavam no caminho da verdade, mas estavam mergulhados também naquela mesma areia movediça que eu falei anteriormente. Uma areia que eles tentavam sair com seus próprios conhecimentos, com suas próprias forças, com sua própria religiosidade. E a cada momento que eles tentavam sair, tentavam compreender, mais eles afundavam. E esses religiosos daquela época nunca procuraram a salvação e a liberdade que Jesus oferecia naqueles dias. Nunca atentaram
Porque Jesus foi bem claro no versículo 34, que nós lemos aqui: quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado, meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, é uma arapuca, é uma armadilha, é uma ratoeira. O pecado seduz. Se coloca uma isca na ratoeira para pegar o rato, que está muitas vezes destruindo a despensa da sua casa, destruindo tudo, causando prejuízos. E é assim que o pecado faz na vida do homem. Ele é atrativo, é sedutor. A droga é atrativa. O álcool, a jogatina, a prostituição. Todo tipo de imoralidade é atrativa. Alimenta a carne. É o que o mundo prega. Mas, no final de tudo isso, é uma armadilha para matar, não só o corpo, mas para matar também a alma, o espírito. Você precisa entender, compreender das armadilhas de Satanás, do que ele tem feito na sua vida. E você está querendo sair agora e não está conseguindo. Você tem vontade de abandonar o vício do álcool, não consegue. Tem vontade de abandonar as drogas, não consegue. Tem vontade de abandonar o jogo, não consegue. Tem vontade de abandonar a vida de prostituição e não consegue. Tem vontade de abandonar a vida do homossexualismo e não consegue. Porque você se tornou escravo. Você sabe que no íntimo você está desagradando a Deus. Você vive um conflito muito grande no seu interior. Você vive infeliz, sem paz, desesperado, pensando coisas horrendas contra si próprio. É porque você ainda não compreendeu que você caiu na armadilha de Satanás. A armadilha, ela é enganadora, como eu já disse aqui. O ratinho vai lá na ratoeira, atraído pelo queijo, e não sabe que na hora que ele for fisgar aquele queijo, aquela ratoeira vai disparar mesmo da sua cabeça e vai matá-lo. É assim que Satanás tem feito com muitas pessoas no mundo. Atrai. Porque ele sabe que aquilo ali vai matar aquela pessoa, vai destruir aquela família, vai destruir famílias, vai destruir relacionamentos, vai destruir a sua vida como um todo, até seu emprego. Vai causar um desmantelo total, que vai envolver muitas pessoas. E a armadilha, meus queridos, ela é muito forte. E tem muita gente que cai nela e não tem mais como se livrar. Chega ao ponto do ratinho lá. Sua cabeça é esmagada. É necessário nesse momento, quando você não encontra uma saída, você não vê mais como sair da armadilha onde você se encontra. Mas nesta tarde eu tenho uma palavra de esperança para você. Ainda há uma saída. Ainda tem como você ser retirado desta gaiola, desta escravidão, desta arapuca. Ainda há. Você não foi totalmente fisgado. Jesus, nesta tarde, através de sua palavra, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora Jesus não liberta quem não deseja ser liberto. Jesus não invade a vida de ninguém. Ele não invade a privacidade de ninguém. Cabe a você decidir. É necessário você crer na verdade. E a verdade é Cristo. É necessário você crer no sacrifício vicário de Jesus lá no Calvário.
É necessário você permanecer em Cristo para que você continue liberto. Muitas pessoas não entendem porque elas se encontram amarradas. Até já foram à igreja, até já levantaram a mão, até já confessaram, acreditaram na mensagem, deu crédito na pregação, mas ainda continuam escravas, amarradas, engaioladas, algemadas. Mas por quê? Porque não permaneceram, porque não continuaram no caminho, ficaram à margem, deixaram de olhar para Jesus, foram atraídas novamente para o mundo, foram atraídas também pelo queijinho do mundo, e estão aí, escravas novamente, sem paz, sem alegria, sem felicidade, sem esperança, já estão querendo até desistir da própria vida. Mas nesta tarde eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está pensando em se afastar dos caminhos do Senhor, você que não crê mais, não desista. Suas cadeias vão ser rompidas nesta tarde. Assim como Jesus libertou aquele homem lá de Gadara, um homem que vivia nos sepulcros, as correntes físicas não seguravam, rompia todas, esmagava todas. Ele estava possesso por uma legião de demônios. Jesus fez questão de passar por aquela região, porque ele sabia e ele queria demonstrar para toda aquela sociedade que o problema deles não era um homem louco, tão somente, que atormentava a vida daquela comunidade. O problema deles é que aquela comunidade estava distante de Deus e o diabo estava se apossando da vida das pessoas e estava usando essas pessoas como instrumento para causar pânico, para causar prejuízos, para causar medo e também com o objetivo de destruir. Porque o diabo, quando ele se apossa de alguém, quando ele entra na vida de alguém, quando ele adentra na família, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Mas Jesus, quando ele entrou na cidade de Gadara, naquela comunidade, naquela vila, o diabo, quando viu, o diabo não, os demônios, porque eram mais 6 mil, eram em torno de 3 a 4, 5 mil, 6 mil demônios, que era uma legião. Eles se aproximaram de Jesus e disse: que tem nós a ver contigo? Eu sei que tu és o Filho de Deus, já viesse nos atormentar. Olha como o diabo sabe que Jesus tem poder para atormentar eles e tirar o poder deles sobre a vida das pessoas que se encontram escravizadas. E por que, meu amigo, minha amiga, você ainda se encontra nesse estado, sabendo que Jesus tem a solução para a sua vida? Venha para Jesus, Ele te liberta. Deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele mexer na tua estrutura, deixa Ele sarar as tuas feridas. Ele tem um bálsamo para curar as tuas feridas, Ele é o bom samaritano. Meus queridos, e Jesus não quis muita conversa com aqueles demônios, mas perguntou: como é teu nome? Primeiro Jesus mandou eles se calarem, porque para Jesus não, esse negócio de dialogar com Satanás, com o demônio, não é com Jesus não. Ele não quer diálogo com o diabo. Mandou se calar. Só perguntou: como é teu nome? Eles responderam: não tenho nome, não temos nome, porque somos muitos. Somos uma legião. E eles pediram lá para ir para a manada dos porcos. Jesus: vai. Só quero que vocês libertem aqui esse cidadão aqui que se encontra atormentado por muito tempo. E assim aconteceu.
Aquele homem foi liberto. Quis até seguir Jesus, mas Jesus disse para ele, não, faço não. Volte lá para sua casa, volte lá para o meio dos seus familiares, famílias que muitas vezes estão distantes de Deus, que não acreditam mais no poder de Deus, na providência divina. Volte para lá e vá dizer para eles as grandes coisas que Deus fez na tua vida. A libertação que Deus te proporcionou. Vai lá, volta para casa. Conta as bênçãos. Conta as maravilhas que Deus fez contigo. Então, meus queridos, Jesus é o libertador todo-poderoso. É aquele que transforma as vidas das pessoas. Por isso, entregue sua vida a Jesus. Não entregue sua vida a pastor. Nem vá seguir a pastor. Nem a bispo. Nem a apóstolo. Não. Vá seguir a Jesus, meu irmão. Vá seguir a Jesus, minha irmã. Vá olhar para Jesus, meu irmão. Vá olhar para Jesus, minha irmã. E você, meu amigo? Abra o seu coração. Se arrependa do seu pecado. Convide Jesus para entrar na sua vida. Que Ele vai te libertar dessa escravidão que você vive. Jesus disse, no versículo 31, do capítulo 8 que eu li hoje. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tem muita gente que só quer o bom da palavra. Só quer a bênção da palavra. As bênçãos que a palavra proporciona, né? Bênçãos materiais, as promessas. Mas não querem permanecer na palavra, no sentido de ser santo, de se separar do mundo, de não praticar as coisas que o mundo oferece. Quer viver um evangelho relativizado. Quer viver um evangelho agradável à carne. O evangelho do seu jeito. Não quer viver o evangelho de Jesus Cristo. Nós aqui, irmãos, não estamos falando apenas da libertação em si. Nós estamos falando sobre o libertador, o salvador, o transformador, o que tem poder. Nós não estamos falando só sobre salvação, mas aquele que pode salvar. Não é só somente sobre a cura, mas aquele que pode curar. Precisamos, irmãos, amigos, tem que se sacrificar, sim. O crente não pode se misturar com o mundo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um sacrifício vivo. Negar-se a si mesmo, não aceitar, corroborar com as coisas do mundo. Não se contaminar com Baal, com o príncipe deste século. Não se contaminar com os queijinhos do mundo, com os atrativos do mundo. Isso é um sacrifício vivo. Você não aceitar esse tipo de barganha com o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o vosso culto racional, o culto da razão. Para de culto emocional, vamos prestar o culto a Deus, o culto da razão. O culto de não corroborar com o pecado, de não corroborar com o mundo. Tem que haver compromisso, meus queridos irmãos. Meu querido amigo, se você quer vencer, superar essas suas dificuldades que você tem, você quer se libertar da escravidão dos vícios, de tudo aquilo que está impedindo de você viver em paz, você tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, permanecer na palavra, andar de acordo com esta palavra. Se você quer ser livre, tem que respeitar a palavra, tem que viver a palavra. Não é só quando vai para a igreja, não, porque tem crente que só é crente na igreja. Na hora do culto, na hora dos cânticos.
Na hora do louvor, tudinho santo. Mas quando sai dali, a sua vida é totalmente diferente. Ele esqueceu o que Jesus falou, ele não lê mais a Bíblia, ele não ora, não prega mais o Evangelho, tem vergonha de dar a paz do Senhor, ou graça e paz. Quando vê um crente mais humilde, uma pessoa humilde que é crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, humilde, vira a cara, faz de conta que não conhece, para não dar a paz do Senhor. Esse tipo de crente que você quer ser? Você pensa que vai entrar nos céus assim? Não vai. Olha, meus queridos, eu não tenho compromisso com homem nenhum. Meu compromisso é com Deus. Aquilo que Deus manda eu falar, eu falo. Gosta de mim quem gostar. Estou um pouco preocupado. Meu compromisso é com a verdade. É com a verdade. Infelizmente hoje, quem fala a verdade é considerado, sabe o quê? Quem fala a verdade hoje é porque tem um perfil de ditador. Tem perfil de arrogante. Quem fala a verdade. Estão querendo relativizar o Evangelho. A realidade é essa. Mas não é por aí. Meu compromisso é com a verdade. Então nós, que permanecemos na verdade, certamente, viveremos a verdadeira liberdade. Não é só porque alguém se tornou cristão que ele vai ser automaticamente liberto de todos os seus pecados e mal hábitos. Não, é um processo. Para isso, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente aí se conformando, mas transformai-vos. É o imperativo de Jesus, que foi dito através do apóstolo, pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente aí que não está experimentando mais isso em suas vidas, e se tornaram escravas, mesmo indo para a igreja. Meus queridos irmãos, renovem suas mentes. Homens e mulheres que estão escravizados, renovem suas mentes. Nós temos que nos identificar com Cristo. Temos que refletir o caráter de Cristo. É necessário confessar o pecado e deixar. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 19, versículo 9. Quando alguém confessa o seu pecado, recebe o perdão. A igreja, meus queridos, o templo, a denominação que você frequenta, ela não é um museu para santos, mas ela é um hospital para quem é escravo do pecado. Lá nós temos a cura, lá nós temos o bálsamo, que cicatriza as feridas. Lá nós temos a palavra que liberta, que é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é os presbíteros, o diácono, não. É Jesus. Então, nesta tarde, confesse, aí mesmo você está, fique de joelho, peça a Deus forças. Eu sei que você está tentando, mas não conseguiu. Convide Jesus, clame a Ele. Clame a Ele. Tenho certeza que Ele vai te responder com amor. Ele vai te aceitar. Ele vai te perdoar. E vai te fazer uma nova criatura. Tu vais ter uma nova vida. Novidade de vida. Tu vai ser regenerado. Vai ser liberto. E a partir de então, faça igual ao o homem lá de Gadara que foi liberto. Depois que você alcançar a bênção, ajude outras pessoas também a serem libertas. Conte a bênção. Conte a vitória. Conte essas pessoas. Como foi que Jesus libertou? Porque onde o Senhor
está presente. Onde o Espírito do Senhor se faz presente, a liberdade, a verdadeira liberdade. E nós devemos estar com a nossa cara descoberta. Não podemos, como cristãos, usar máscaras. Tem muito cristão por aí usando máscara de todo tipo. Mas não, o apóstolo nos orienta, nos ensina, nos mostra que nós temos que andar com o rosto descoberto, com a cara limpa, refletindo como um espelho a glória de Deus, a glória do Senhor. E a cada dia é um processo que esta mesma imagem, de glória em glória, ela vai se aperfeiçoando até aquele grande dia. Através do Espírito de Deus em nossas vidas, nós alcançaremos isto. Ele é quem nos capacita. Está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Liberdade, meus irmãos, não é apenas sobre o que não fazemos. Ah, porque eu não faço isso, eu não faço mais aquilo, eu deixei de beber, deixei de fumar, deixei de fazer isso e aquilo, deixei de jogar, deixei de usar droga, deixei de praticar pornografia. Não, não é só. Não existe pecadinho que é para a morte, ou pecadinho que não é para a morte. Existe pecado que é para a morte. Mas todo pecado, ele o afasta de Deus. Às vezes você não pratica isso, mas fala mal do seu vizinho, fala mal do seu irmão. Não é fiel nos contratos. Tem fama de mal pagador. Gosta de mentir. Gosta de caluniar. Então, liberdade não é apenas sobre o que você não está fazendo, mas também sobre o que você faz. Você está andando de acordo com os ensinamentos de Jesus? Você está obedecendo? Então, meus irmãos, liberdade, a verdadeira liberdade, meu amigo, minha amiga, é você se tornar semelhante a Jesus todos os dias. É você perguntar, todas as vezes que você foi inclinado a fazer algo errado, ser tentado a usufruir das coisas do mundo, ser tentado, ser atraído pelo queijinho do mundo, pela armadilha do mundo, é você fazer uma reflexão e perguntar: em meu lugar Jesus faria isto? Em meu lugar Jesus andaria assim? Em meu lugar Jesus falaria isto? Em meu lugar Jesus trataria meu irmão, a minha irmã assim? Em meu lugar Jesus falaria assim do pastor? Em meu lugar Jesus não honraria quem merece honra? Então todos os dias, a prova que você está liberto é que você quer todos os dias refletir Cristo em sua vida. Transformar a sua vida na mesma imagem de Jesus. Naquilo que Ele representa para todos nós. Por isso que nesta hora, você que está em casa agora, está me ouvindo, meu irmão? Que eu sei que essa rádio atinge quase 80 mil pessoas. Ou por aí a mais. Neste momento agora, feche seus olhos. Fique de joelho. Peça perdão agora a Deus. Reconcilie-se com o Senhor. Reconheça, admita que você é escravo do pecado. Admita, reconheça. É o primeiro passo. E diga: Senhor, eu não quero ser mais escravo. Senhor, eu quero que tu me libertes agora. Eu vou orar por você. Não precisa uma oração longa, não. Eu vou usar as palavras do centurião. Senhor, não preciso entrar na minha casa, basta somente uma palavra tua e meu servo ficará curado. Eis a oração que eu vou fazer para encerrar. Senhor Deus, tu conheces todas as coisas, tu sabes aonde essa palavra chegou. Nesta casa aí, neste lar, nesta vida, neste ambiente, que tem acontecido muitas coisas horrendas, muitas coisas traumáticas. Pessoas estão
escravas do pecado, escravas do vício, de tudo aquilo que te desagrada, de tudo aquilo que impede que o teu Santo Espírito opere nesta vida. Pessoas que têm vivido uma vida religiosa, tão somente religiosa, mas sua vida não tem refletido a tua imagem, não tem refletido a tua glória, não tem sido um testemunho fiel e verdadeiro, como te aprouve, como tu desejas. E nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, o mérito é teu, o Espírito Santo é teu. Visita esta família, visita este homem, esta mulher, este idoso, esta idosa, este adolescente, esta mulher, este rapaz. Liberta agora, Senhor. Faz como tu fizeste naquele dia, lá em Gadara. Expulsa todo o mal destas vidas. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai eterno. E te agradeço para todo sempre. Amém. Vamos ouvir. Cantor Júnior. A igreja